Boa noite. Meu nome é João Batista e gostaria de compartilhar com vocês uma experiência sobrenatural que o meu avô, Vicente, teve por volta de 1970. Ele sempre viveu no campo e naquele ano já morava em uma pequena fazenda chamada Santa Helena, no município de Miguel Calmon, na região Chapada Diamantina, interior da Bahia. Em agosto daquele ano, minha avó foi visitar meu bisavô em Jacobina, pois a mãe dela estava doente e precisava de cuidados. Já que a minha avó era a única filha, ela foi até lá. Durante aqueles dias, meu avô ficou sozinho em casa. O problema é que ele não era habilidoso na cozinha, mal sabia fazer um café ou fritar um pedaço de carne ou até um ovo. E por isso ele acabou fazendo as refeições na casa do meu bisavô, Isaltino, que tinha um sítio a cerca de 1 quilômetro de distância. Na noite de uma segunda-feira, ao retornar do trabalho, meu avô tomou um banho e montou em seu cavalo para visitar o seu pai. Após jantar, ficou conversando até as 9 horas da noite, mais ou menos, quando decidiu voltar para casa, pois precisava acordar cedo no dia seguinte para trabalhar. Meu avô conta que a lua estava especialmente bonita naquela noite, permitindo que ele enxergasse a uma boa distância. Quando estava chegando na boca da mata, ouviu um barulho de cavalo galopando atrás dele, e ao olhar para trás, viu uma bola de fogo em volta da poeira se aproximando. Assustado, ele acelerou seu cavalo e fugiu. Mas ao chegar em frente à porteira, a bola de fogo desapareceu e o barulho cessou. Meu avô ficou arrepiado com o que viu e passou pela porteira, indo direto para o cavalo. Após saltar, ele foi até o depósito dos fundos da casa e guardou a cela. Em seguida, entrou em casa e acendeu um lampião que pendurava no meio da sala, já que não havia energia elétrica naquela época. Dirigiu-se até a cozinha para colocar água para ferver e preparar um pouco de café. Pegou um rádio de pilha e foi até a varanda, onde uma rede estava armada, tomou um gole de café e deitou-se na rede, acendendo um cigarro de fumo enrolado. Enquanto escutava algumas músicas, não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela bola de fogo que tinha visto na estrada. E com o passar do tempo, a fresca da noite e o balançar da rede, o meu avô acabou adormecendo. Mais tarde acordou e ouviu um barulho de relincho e em seguida um som de cavalgada no terreiro. Ao abrir os olhos não viu nenhum animal e apenas ouviu o barulho se afastando em direção ao outro pasto mais distante na sua fazenda. Imediatamente ele pensou que talvez tivesse deixado a porteira aberta e por isso o cavalo, que era muito inteligente, conseguiu escapar. Levantou-se da rede, entrou em casa e pegou uma lamparina e um cabresto. Dirigiu-se ao pasto para procurar o animal, no entanto, ele não encontrou nada. Ele ficou confuso naquele momento e considerou a possibilidade de ter sonhado com aquilo. Então ele decidiu retornar ao curral para verificar a situação. Quando ele chegou lá, constatou que a porteira estava trancada e viu seu cavalo passando tranquilamente junto com os outros animais que ele tinha. Depois disso, meu avô voltou para casa, entrou em seu quarto e foi dormir. Como ele estava muito cansado naquela noite, ele não ouviu mais nenhum som, nem mesmo os grilos e nem as muriçocas perturbando em seu ouvido. No dia seguinte, ele acordou bem cedo, por volta das 5h30, e foi direto para a cozinha, acendeu o fogo, colocou uma chaleira com água para fazer o café e uma abóbora para cozinhar. Enquanto aguardava a água ferver e a abóbora cozinhar, ele foi ao curral onde havia separado as vacas dos bezerros e fez a ordenha. Ao retornar, meu avô notou que havia marcas de cascos de cavalo no terreiro, porém eram mais profundas do que o normal. Ele sentiu que o animal tinha batido as patas dianteiras com muita força, fazendo com que o chão afundasse. Essa situação deixou meu avô bastante desconfiado e ele decidiu entrar em casa para tomar o seu café. Pouco tempo depois, por volta de umas 6h30, seu tião chegou para o serviço. Seu tião era um homem que morava em um pequeno sítio próximo e sempre trabalhava para o meu avô, já que ele não conseguia dar conta de tantas tarefas sozinho. Seu tião sentou-se para tomar café e meu avô contou sobre o que havia acontecido na noite anterior.
Seu tião ficou chocado e quase se engasgou com aquela história, mas depois torceu o pescoço e explicou que o meu avô poderia ter visto a alma de um cavalo. Meu avô pediu mais informações sobre essa história e ficou bem confuso. Então, seu tião, um homem experiente na casa dos 60 anos mais ou menos, disse que algumas pessoas já haviam avistado um cavalo preto com olhos de fogo que vagava pelas estradas da região. Meu avô achou a história bem confusa e os dois decidiram cuidar do serviço sem tocar mais nesse assunto. O dia foi puxado e ao meio-dia meu avô fez uma farofa e comeu por lá mesmo. Quando a noite chegou, seu tião voltou para sua casa e meu avô foi até a casa de seu pai para se alimentar. A farofa que ele havia comido no almoço não sustentava por muito tempo e a sua barriga já estava roncando de fome. Meu avô contou para o pai o que havia visto e que tinha ouvido um relincho no terreno dele. Na hora, o pai dele se benzeu e fez o sinal da cruz com os dedos, pois já tinha ouvido falar dessa assombração. Segundo os mais velhos, se a alma de um cavalo pegasse alguém, essa pessoa não sairia viva para contar a história. Meu avô sempre foi um homem muito corajoso, mas naquele momento ele teve medo pela sua vida, já que todos sabem que assombrações não são coisas boas. Então ele disse que voltaria em cima do rastro enquanto fosse cedo, porque não queria encontrar aquela coisa na estrada. Meu avô terminou de comer, bebeu um copo de água, pediu a bênção para o seu pai e partiu em um galope de volta para sua fazenda. Porém, parecia que a assombração já o esperava, pois foi só ele passar em frente à estrada que levava para o rumo de Santa Terezinha que ouviu um relincho que parecia vir dos infernos. Naquele momento, ele nem olhou para trás e correu para dentro da fazenda. Trancou a porteira e nem sequer foi ao curral. Ele soltou o cavalo ali mesmo e correu no quintal para soltar os cães que ele havia deixado presos. Quando meu avô finalmente entrou em casa, escutou um barulho em frente à porteira, e nesse instante todos os cabelos do seu corpo arrepiaram e ele nem sequer acendeu o lampião. Ao olhar pela frente da porta, meu avô ficou atônito ao ver um cavalo preto parado na estrada. O tamanho do animal era impressionante, superando qualquer um dos cavalos que ele criou, ou mesmo os cavalos de raça pura da fazenda Boca do Campo. De repente, o cavalo empinou um salto sobre a porteira com muita facilidade e deixou meu avô perplexo. Ele escutou os latidos dos cães, mas eles eram inteligentes o suficiente para não se aproximarem daquele cavalo, que mais parecia com um demônio. Até aquele dia, meu avô não era muito de frequentar a igreja. Só ia de vez em quando e mesmo assim era arrastado pela minha avó. Muitas vezes no meio da missa ele saía para ir ao banheiro e não voltava mais, ficando na venda até o fim da cerimônia. Ele dizia que não tinha paciência para ficar sentado e ouvir os padres com as suas ladainhas intermináveis. No entanto, diante daquela situação, ele correu para o quarto e começou a rezar o Pai Nosso, pois essa era a única oração que ele conhecia. Ele disse que pela primeira vez na vida rezou com fé. Enquanto ele orava, aquela coisa em forma de cavalo rodeava a casa, batendo os cascos no chão com tanta força que a casa estremecia e os ruídos eram tão altos que os seus ouvidos zumbiam. De dentro, a claridade podia ser vista como se algo tivesse pegando fogo. Por sorte ou providência divina, a coisa não insistiu contra a porta de casa. Se quisesse, teria facilmente derrubado. Depois de algum tempo, a coisa decidiu correr pela estrada. No entanto, meu avô não conseguiu relaxar e passou a noite inteira sentado, com o coração nas mãos, temendo o retorno daquela criatura. Ele pensou em ir para a casa do meu bisavô, mas ficou com medo de encontrar o demônio na estrada. Por isso, só abriu a porta quando já estava claro. No dia seguinte, ele ficou dormindo na casa do meu bisavô até que a minha avó retornasse da Jacobina. Quando ela chegou, meu avô organizou uma missa em casa e fez um período de rezas e orações. A partir daquele dia, a criatura nunca mais apareceu. Contudo, depois dessa experiência, aprendemos uma lição. Meu avô se tornou um servo de Deus, pois acredita que suas orações foram ouvidas e Deus segurou aquela criatura para que não invadisse a sua casa.